Sou o professor Ângelo Cortellazzo, aula número 20 da disciplina de Bioquímica do curso de licenciatura da Univesp. Continuamos nossa saga do anabolismo, né? Já vimos o anabolismo dos carboidratos, quer dizer, a formação de glicose de novo, a partir de proteínas normalmente, né? Degradadas para produzir glicose. Já vimos a formação de ácidos graxos a partir de acetil-CoA originário de carboidrato e de proteína. E hoje vamos ver como é que os aminoácidos são sintetizados. E lembrando que eu introduzo aí nos aminoácidos um grupamento químico novo, né, que é o grupo amina, que está no nitrogênio. E, contrariamente aos carboidratos e lipídios, que em sua maioria são formados por carbono e hidrogênio, todo aminoácido, como o nome está dizendo, tem um grupamento amina e, portanto, nitrogênio na sua estrutura. Então, vamos dar uma lembrada que o nitrogênio é muito abundante na atmosfera. Vocês já viram isso no ciclo de nitrogênio, lá nas aulas do ciclo básico, né? Mas há bactérias, né, livres ou associadas a leguminosas, por exemplo, que fazem a transformação de nitrogênio em amônia. Essas bactérias que fazem a produção de amônia a partir de nitrogênio atmosférico são muito importantes, dado que a reserva maior de nitrogênio é o ar, que tem 78% do seu peso em nitrogênio. Além do mais, algumas bactérias e fungos decompositores vão pegar organismos mortos e vão decompô-los e também produzir amônia a partir deles, o que fica dissolvido no solo. Além disso, aqui um exemplo, né, que acontece em leguminosas, o nitrogênio com gasto de ATP, a ação da nitrogenase produz amônia e ADP, né? Então é um processo que usa muita energia, que está no bacterióide, quer dizer, naquele organismo que está infectando em simbiose, né, o legume, que forma aqueles nódulos, tal, que vocês devem ter visto, se não viram, verão em fisiologia vegetal com toda certeza. E além do mais, eu tenho organismos, né, normalmente bactérias, que vão poder nitrificar a amônia. Então, amônia com oxigênio dando nitrito, são bactérias nitrificantes quimiosintetizantes, né? E aí os grupos nitrosomonas e nitrosococos são os mais expressivos, e eu tenho bactérias nitrificantes de nitrito que vão pegar esse nitrito que está dissolvido no solo e transformar em nitrato. Tá? Essa oxidação, né, de amônia para nitrito e para nitrato acontece no solo a partir dessas bactérias e a raiz das plantas acaba absorvendo o nitrato com muito mais facilidade. O nitrato é bastante solúvel e pouco tóxico, né? Então, a forma principal que as raízes absorvem nitrogênio é na forma de nitrato. Vamos ver rapidamente. Eu também tenho a formação de compostos de nitrogênio a partir de raios, radiação ultravioleta na própria atmosfera. Isso daí 1, 2% do nitrogênio que depois com a chuva acaba caindo no solo e se dissolvendo também. Tá? As plantas elas podem absorver íons amônio, mas elas absorvem principalmente nitratos, como eu acabei de dizer. Aqui eu fiz um esqueminha de uma raiz e de uma folha, com o seu plastídeo, aqui não é cloroplasto, óbvio, né, porque está na raiz, vacúolo, vacúolo, cloroplasto, e eu tenho então que o nitrato pode ser absorvido pela raiz e estocado nos vacúolos. Tá? Essa estocagem dá uma reserva de nitrogênio para que a planta possa então modular o seu metabolismo. Esse nitrato se transforma em nitrito no citoplasma e o nitrito no plastídio acaba se convertendo em amônio, e amônio é incorporado, então, para a formação de aminoácidos. Esses aminoácidos podem sair do plastídio e serem transportados para a folha, assim como a amônia pode sair do plastídio e, no citoplasma, originar aminoácidos. A enzima que faz a transformação de nitrito em amônia é uma enzima presente apenas em plastídeos e cloroplastos, ok? Bom, o nitrato também pode ser transportado diretamente para a folha, onde vai acontecer a mesma coisa. Excesso pode ser guardado no vacúolo para garantir uma estocagem,
ou ser transformado em nitrito, nitrito no cloroplasto transformar em amônia, amônia, aminoácido, aminoácido, então, servir para a síntese de proteínas na própria folha. E, com isso, os vegetais conseguem incorporar amônia nos seus aminoácidos, nos seus cetoácidos, que são transformados em aminoácidos, numa reação que é o contrário do que nós vimos no catabolismo. Vamos seguir? Dos 20 aminoácidos que compõem as nossas proteínas, 8 deles são essenciais. Quer dizer, apenas os organismos autotróficos conseguem sintetizar. Tá? E, obviamente, os outros 12, a gente tem a capacidade de sintetizar a partir da transformação entre aminoácidos pré-existentes ou transferência de grupo amônia para cetoácidos também existentes. Há também um aminoácido, que eu vou falar já já, aliás, está aqui, a histidina, ela também precisa ser suplementada, principalmente no início da vida humana, ela funciona como também um aminoácido essencial. Então, na verdade, seriam 9 essenciais. Aqui tem os 8 que eu citei no começo, valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e metionina. Notem que os aminoácidos com grupo R ramificado, valina, leucina e isoleucina, são essenciais. É por isso que há uma onda aí nas academias, né, para o pessoal suplementar a alimentação com aminoácido ramificado, né, que são esses 3 aqui. Para uma boa dieta, não há necessidade. A gente supre esses aminoácidos com a própria alimentação. Um excesso de produção, insisto, como vimos na aula passada, esses aminoácidos vão originar acetil-CoA, piruvato e tudo mais, acetil-CoA, malonil, ácido graxo, tecido adiposo na forma de triglicéride, ok? E ainda vamos desprezar essa amônia via urina, o que sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, a urina fica escura. Então, se vocês suplementam a alimentação com esses aminoácidos, tomem cuidado, procurem um médico, façam um exame de urina para saber se não tem excesso de amônia, excesso de ureia, né, na urina de vocês, que é decorrente, então, desse excesso de ingestão de aminoácidos. Grupo R polar, treonina e outra amina, o caso da lisina, são os 8 aminoácidos essenciais, como já vimos lá nas outras aulas. Os 12 que podem ser sintetizados pelo homem, glicina, alanina, prolina, cisteína, serina, tirosina, asparagina e glutamina, arginina e histidina, e aqui, relembro então, histidina pode estar no outro grupo, e finalmente aspartato e glutamato, que tem 2 carboxilas, né? Bom, esses aminoácidos, como nós já vimos anteriormente, é que participam da síntese proteica, é que participam das reações de transaminação e eles vão se transformando uns nos outros, ou no catabolismo eles perdem os grupos amina para ir para o ciclo da ureia e o esqueleto carbônico vira energia ou vira gordura. Vamos lá? Como é que acontece, então, essa perda, né, no catabolismo? Nós vimos que esses aminoácidos acabam originando ou acetil-CoA, ou piruvato, ou succinil-CoA, fumarato, alfa-cetoglutarato, que são compostos que ou são pré ou presentes no ciclo de Krebs. E é assim que o esqueleto carbônico vai ser usado para a produção de energia. Mas no anabolismo nós estamos cuidando daquele excesso de alimentação. Nós não vamos fazer catabolismo de aminoácidos, vamos fazer anabolismo. Nós vamos criar de novo aminoácidos a partir ou de aminoácidos já existentes, no caso dos animais, ou de amônia e esqueletos carbônicos incorporados, no caso dos organismos autotróficos. Então, o anabolismo é mais ou menos parecido. Eu coloquei em vermelho os aminoácidos essenciais e não essenciais em preto. Lembrando, então, a glicólise, que é uma nossa velha conhecida, né, que é a degradação de glicose a piruvato. Piruvato vira acetil-CoA na mitocôndria. Nós vamos ver isso aqui tantas vezes que, por cansaço, vocês vão acabar incorporando que a glicose origina piruvato, acetil-CoA, e acetil-CoA no ciclo de Krebs, então, perde os 2 carbonos na forma de CO2, que é a nossa respiração aeróbica. Essas vias são muito principais, muito importantes também no anabolismo. Então, alguns, lembrando também, o anabolismo de glicose parte de oxalacetato,
e o anabolismo de ácidos graxos a partir de citrato, como vimos nas aulas anteriores. E agora eu tenho os grupos de aminoácido. Então, glutamato, mas também glutamina, prolina e arginina originam alfa-cetoglutarato. Tá? E a recíproca é verdadeira. Alfa-cetoglutarato, sendo aminado, produz glutamato e a partir daqui glutamina, prolina e arginina. Oxalacetato, aminado, produz aspartato. E aspartato é fonte para a produção de asparagina, isoleucina, metionina, treonina e lisina. Essas em vermelho são aminoácidos essenciais. Isso acontece normalmente no cloroplasto das plantas, por exemplo. Tá? Por isso que a gente não consegue, nós não temos as enzimas necessárias para produzir, a partir de aspartato, isoleucina, metionina, treonina e tampouco lisina. Eu posso também, a partir de piruvato, produzir alanina e os cloroplastos, as plantas, valina e leucina. A partir de fosfoglicerato, triptofano, fenilalanina e tirosina. Esse eu faço. Esses dois tenho que ingerir na alimentação. Não precisa comer vegetais. Né? Eu posso comer herbívoros que incorporaram nas suas proteínas esses aminoácidos da alimentação que tiveram ao comer vegetais. Então, o importante é que a fonte primária desses aminoácidos são os vegetais, são os organismos, né, autotróficos. E também eu posso, a partir de fosfoglicerato, obter serina, glicina e cisteína, e finalmente, a partir de glicose 6-fosfato, ribose e histidina, que é um aminoácido essencial peronomútil. Ok? Bom, vejam que há uma relação forte entre catabolismo e anabolismo, conforme temos visto aí nas aulas anteriores. Né? Como é que o glutamato é formado? A partir de alfa-KG, alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, então, é um cetoácido, ele é aminado e essa amina, com oxidação de NADPH, é incorporado, então, no lugar do C-O, e esse oxigênio liga com esses hidrogênios para formar água. Tá? Com isso, eu tinha um composto hidrocarboneto, não hidrocarboneto, né? Um cetoácido, mas só com carbono, hidrogênio e oxigênio, e agora eu tenho um aminoácido. Não é essencial, a gente faz isso aí, assim como todos os organismos vivos o fazem. Glutamato pode ser também aminado e formar a glutamina, que é a mesma coisa que o glutamato com um radical amina a mais. Tá? Também, nesse caso, não são aminoácidos, a glutamina não é um aminoácido essencial. Bom, qual seria o balanço disso aí em termos de energia? Eu uso um alfa-cetoglutarato. Eu gasto NADPH e produzo NADP. Aqui eu gasto ATP. Então vejam, o anabolismo gasta energia. O catabolismo produz compostos que vão gerar energia na forma, em princípio, de ATP. Vamos fazer o famoso balanço, lembrando, então, que o alfa-cetoglutarato, quando ele entra no ciclo de Krebs, ele produz NADH, um GTP, FADH2 e se transforma em oxalacetato. Esse oxalacetato com 4 carbonos, para saírem na forma de gás carbônico, de CO2, eu preciso dar 2 voltas aqui, né? Que 2 carbonos saem por volta. Se eu estou pegando 4 aqui, eu tenho que dar 2 voltas para saírem 2 e 2. Então, é como se eu estivesse falando que a partir de alfa-KG, eu produzo um NADH, um GTP, um FADH2 e outro NADH. 2 NADH, um FADH2 e um GTP. Então, vamos lá. Glutamato, o alfa-cetoglutarato tem 5 carbonos, até o oxalacetato que tem 4, ele libera um gás carbônico, produz um GTP, um FADH2 e 2 NADH. Nós já vimos, cada NADH produz 3 ATPs, 2 ATPs e 1. Então, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8, mais 1, 9 ATPs, que eu deixei de produzir ao usar esse glutamato para fazer, usar o oxalacetato para fazer o glutamato. O oxalacetato tem 4 carbonos e cada volta 2 carbonos são perdidos na forma de CO2 e produz 12 ATPs, como já vimos. Se são 2 voltas, 24 ATPs. Vejam, essa analogia que eu faço
É claro que ela tem um monte de outras variáveis, isso é só um esboço hipotético que eu deixaria de produzir, eu gastaria 36 ATPs para produzir um glutamato a partir de oxalacetato. A glutamina, usando o mesmo raciocínio, eu gasto um glutamato mais um ATP. Se o glutamato é 36, mais um ATP, 37 seria o gasto para glutamina. Tá? A prolina, mesma coisa. Eu parto de glutamato e a partir de uma série de reações, tá, eu vou obter a prolina. Vejam essas reações, é isso que eu gostaria que vocês percebessem. O glutamato, para se transformar em semialdeído glutâmico, ele perde, ele faz, né, o NADPH perder 2 hidrogênios. Ou seja, ele oxida NADP. Se isso aqui pudesse entrar na cadeia transportadora de elétrons, produziria 3 ATPs. Então é como se eu tivesse deixado de fazer 3 ATPs. Água, tanto faz, sai, entra, energeticamente ela não acaba representando nenhum custo e nem nenhum ganho. Aqui eu perco outro NADPH, quer dizer, uma outra possibilidade de produzir 3 ATPs são deixadas. Então é como se eu tivesse gasto mais 3 ATPs para chegar na prolina. Então eu deixei de fazer 6 ATPs e ainda usei um glutamato. Pô, nós vimos que o glutamato perde 36, né? Aqui eu também gasto um ATP e mais 2 NAD, ou seja, 6 ATPs. Então, para eu fazer uma prolina, o meu gasto é de 43 ATPs. Eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês e começassem a analisar as reações dessa forma, para tentar achar qual é o gasto relativo, né, de ATPs que eu deixo de produzir ou que eu uso para produzir os meus aminoácidos. Tá? Usando sempre isso. NADPH foi gasto? Menos 3 ATPs. ATP foi gasto? Menos 1. Se for o contrário, isso foi produzido? Eu produzi 3 ATPs. E com isso eu faço um balanço energético para que eu perceba como é que as reações ocorrem. Óbvio que essas reações não têm que ser decoradas, mas é óbvio que seria muito interessante, e essa é a nossa pretensão, que vocês consigam acompanhar e falar, opa, aqui eu tenho um problema energético, porque eu tenho que ter NADPH. E NADPH, para ser produzido, custa energia. Tá? E aí ele vai ser gasto ainda por cima. Eu tenho que recuperá-lo. Vou ter que gastar energia para recuperá-lo. Tá? E é isso que eu gostaria que vocês, então, pegassem e fizessem. Aspartato e asparagina, mesma coisa, as reações mudam muito pouco. Ó. Oxalacetato mais glutamato, dá o aspartato, é uma transaminação, e recupera alfa-cetoglutarato. Aspartato mais glutamina, dando glutamato e aqui asparagina. Não é aspartato, está errado. Tem 2 amina, asparagina. Tá? Quanto ATP deixou de ser produzido? Mesma lógica. Aspartato consome oxalacetato, 4 carbonos, 2 voltas no ciclo de Krebs, 24 ATPs. Total hipotético, 24 ATPs. Asparagina, mesma coisa, 24 ATPs. Tá? E com isso eu tenho 20 aminoácidos para me divertir e fazer esse cálculo hipotético para perceber o custo energético que a célula tem para produzir os aminoácidos quando tenho falta deles. É claro que eu posso me alimentar de aminoácidos e ter essas vias muito pouco ativas. Tá? Sempre um pouco vai existir, mas é importante saber que isso custa energia para a célula. Aqui o caso de um outro aminoácido, treonina, que é feito no cloroplasto. Vejam, as reações são sempre usando ATP, usando NADPH. Então aqui eu perco 3, aqui eu perco 1, aqui nada, aqui eu perco 1, aqui eu perco 3. E com isso vocês podem, então, fazer esse balanço. Eu dei uma adiantada, então treonina acaba dando 32 ATPs. Esses slides eu estou passando rapidamente, mas eu gostaria que vocês pegassem e parassem a projeção e vissem exatamente de onde vieram esses ATPs, e até para a gente discutir isso no AVA também. Valina, a mesma coisa, a partir de piruvato. Tá? E peguei meia dúzia de exemplos, mas no livro de vocês tem os 20 aminoácidos, né, que vocês podem pegar e fazer um por um e checar. E para facilitar, eu já fiz
uma tabela que eu vou mostrar em seguida. Antes disso, eu quero falar rapidinho que eu tenho aminoácidos importantes não apenas para a proteína, mas para outras moléculas. Então, a tirosina é precursor de catecolaminas. Dopamina, noradrenalina, adrenalina. Adrenalina são os hormônios do estresse, tá? Eles são produzidos na suprarrenal e vão aumentar a pressão sanguínea, e a falta de dopamina está associada a doenças como mal de Parkinson, por exemplo. Glutamato produz aminobutirato, que é o GABA, que é um inibidor de neurotransmissão e está associado com epilepsia. Triptofano, serotonina, já ouviram falar, né? Que é o hormônio do bem-estar, né? Ele interfere no humor, no sono, no apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade à dor, movimentos e funções intelectuais. E histidina forma histamina, que é um composto que é formado em reação a organismos estranhos ao corpo, né? As alergias, em geral, produzem histamina, que dão os efeitos aí bastante severos dos corpos, né? Afetam a pele, dão problemas de falta de ar na respiração, etc. Também, creatina e fosfocreatina são originários de aminoácidos, e glutationa, que também participa, né, da eliminação de radicais livres, como nós vamos ver nas próximas aulas. E nas plantas, fenilalanina e tirosina são precursores de lignina, que é um composto muito importante da parede secundária, e triptofano é precursor das auxinas, que é um hormônio vegetal ligado ao crescimento. Só para facilitar, eu coloquei aqui os aminoácidos essenciais e coloquei aqui quais as reações de síntese que gastam alguma coisa e pus o balanço aqui, para a treonina e para a valina que nós apresentamos. E já fiz mais dois aqui, ó, que vocês podem fazer e verificar se chegam a esses valores, 50 e 42. E também tem para os aminoácidos, aqui eu pego a valina novamente, mas já vimos agora há pouco, né, que dá aquele balanço de 33, e depois os aminoácidos não essenciais, que eu já calculei quase todos, mas que nós vimos aí esses 5 já na aula, e vocês podem achar nos livros os demais e fazer um balanço aí para terem consigo. E a partir do momento que vocês conseguem enxergar onde está deixando de produzir energia, onde está indo produzir energia, vocês com certeza entenderão a lógica aí desse anabolismo. Era o que eu esperava para essa aula. Agradeço a atenção, muito obrigado, e procurem fazer, isso vai estar com respostas aí para todos vocês no AVA, inclusive com as vias, né, bastante detalhadas. Muito obrigado.